Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E hoje eu vou fazer um programa que basicamente eu vou estar respondendo algumas coisas que eu estava ouvindo um pastor falando no podcast do Flow, né? Daí, primeiro eu tinha visto alguns cortes, né? Uma entrevista recente que teve lá no Flow. E tava vendo alguns cortes, né? E os cortes que eu clicava para ouvir, eles tinham duas coisas assim que me atraem num papo, que é o fato de que, em primeiro lugar, o cara que tá falando, ele consegue falar as coisas dele de maneira clara, que não fica chato de ouvir até o final. E em segundo lugar, a vasta maioria das coisas que eram faladas, apesar de terem um sentido dentro do que a pessoa quer falar, eu discordava, né? Então, pra mim, não é muito surpreendente que eu discordasse de muita coisa que um pastor estivesse pregando. Pra mim, isso daí era até óbvio, sabe? Era intuitivo. Só que, né, eu fui ver e pensei assim, bom, tudo que eu tô, esses 2 ou 3 cortes que eu vi, tá sendo bom conteúdo para eu ver, assim, coisas para responder. Eu vou ver o programa completo, porque fazendo isso eu já crio um conteúdo para eu fazer um programa baseado em cima disso, sabe? Responder algumas coisas que foram ditas pelo... responder não, né? Contra-argumentar, ver explicar outro posicionamento, outra forma de enxergar, no caso, né? Porque não é uma conversa realmente, mas é que simplesmente... eu gosto de pegar e fazer vários dos meus programas estruturados em réplicas mentais que eu tenho para coisas que eu ouço sendo dito por outras pessoas. Só que o programa desse cara era bem longo, quase 5 horas de papo. Eu até agora não terminei de escutar, porque tem que separar muito. Tipo, eu vou separando para ouvir em minutos, mas a moral da história é que eu cheguei na metade do programa e já tenho o suficiente para eu gravar um programa meu. Então eu não sei se eu vou ouvir até o final, talvez eu ouça, porque daí eu faço outro programa depois, continuando tudo que eu falar aqui, né? Mas vamos lá. Então, só para esclarecer, olha, eu não sei quem é esse cara no sentido assim de que eu só vi ele falando nesse programa daí agora. Então eu sei que ele é pastor e eu sei que ele tem formação como historiador também e tal, né? Sabe falar grego, sabe falar hebraico, estudou história e além disso ele é pastor da igreja adventista. Então essas informações que eu tenho para falar dele sobre essa questão. E daí eu vi até a metade do programa, justamente a hora que eu parei de falar era justamente que ele estava falando assim, eu sei que Jesus foi crucificado e eu também sou crucificado por algumas coisas que eu falo. Eu dei risada, na hora eu tô dando risada aqui também, porque eu tô me lembrando como foi o momento que isso aconteceu, e eu falei assim, eu não vou crucificar no sentido tipo assim, eu não tô, tipo, os pontos que eu vou elaborar aqui, que eu vou estabelecer aqui, não é nenhum ataque pessoal ao cara, até porque eu não sei realmente, entendeu? Dentro do discurso dele, ele estava sendo, pelo menos assim, positivo nas mensagens que ele estava falando, e ele não veio com nenhum discurso, tipo assim, ele não abordou, até agora, em 2h30 ou 3 horas de papo, ele não entrou assim nas pautas que poderia ser aquelas que eu teria mais, assim, razão para discutir de um ponto de vista assim ideológico, digamos assim, sabe? Que é se ele tivesse vindo com um discurso assim, que seja machista ou homofóbico, enfim, realmente a papo não foi para nenhuma área assim moralizadora, ficou mais no campo assim da teoria mesmo, daquele papo de se Deus existe, e mais assim na doutrina adventista mesmo, ateísmo também é um bagulho que entrou em conversa algumas vezes, só que, né, em quase 3 horas de papo, deu pra eu, sendo uma pessoa que não sou ateu, mas também não sou cristão, nunca fui cristão e tenho uma mentalidade daí assim, espiritualizada, mais abrangente, vi ali várias das afirmações que o pastor fazia na pregação dele, que ele mesmo assumiu que era pregação. Basicamente, por que pastor vai em podcast, caralho? É pra fazer pregação, entendeu? Pra conseguir mais gente pra entrar pro culto deles, isso daí é normal. Então, ali na pregação que ele estava fazendo, era normal que mesmo que ele não fosse para as coisas que me fazem ficar mais incomodado com discursos assim de alguns representantes religiosos, né? No caso dele, ainda assim ele fez algumas afirmações que, eu sabendo que ele é historiador, eu tinha 2 opções para refletir dentro cá comigo. Ou ele deixava de mencionar alguns pontos na história dele, porque ele sabia que eram pontos que fariam com que a audiência questionasse algumas coisas que ele não questiona, então ele não quer dar razões para as pessoas questionarem os fundamentos da fé cristã, já que ele não questiona a fé cristã. Ele foi bem aberto quando ele falou sobre isso, que
Na minha opinião, também ele cometeu bastante supremacia religiosa. Mais adiante eu vou explicar por que eu acredito que ele fez isso. Tem tudo a ver com um debate que eu tive num comentário também desse vídeo com um cara lá que eu fiz uma reclamação, o cara foi lá, veio com os papos, e daí a gente entrou num papo assim de... Eu falei supremacia religiosa e ele veio dizer que eu estava negando o monoteísmo, né? Mas... Primeiro vamos por partes, vamos pro ponto aqui, porque eu realmente peguei assim e ilustrei. Ah, tá, né, mãe? Só pra terminar a explicação aqui, ou esse cara não mencionava essas questões por causa disso, sabe? Ou outra opção que ele não sabia de algumas informações históricas, mas daí, considerando que ele é historiador, eu não vou subestimar o que esse cara sabe ou não sabe. Mas, né, se ele deixa de falar, eu vou falar então, né? Porque aí fica muito mais fácil de refutar algumas lógicas assim e tal. Até porque é isso que eu faço, né? Vocês sabem que eu discordo muito, né? Todos os comentários desse vídeo é só a gente elogiando e falando bem, entendeu? Então, eu fui a única pessoa que foi escrever um comentário que é de crítica a alguma coisa que foi me falada, e pode ter certeza que eu poderia ter escrito 20 comentários diferentes de vários pontos diferentes. Mas em vez de ficar escrevendo comentário, eu vou fazer o quê? Um programa, porque aqui eu falo tudo, descarrego tudo, coloco tudo pra fora, e do ponto de vista, só pra deixar bem claro também assim, argumentativo, teórico, sabe? Hipotético e dedutivo. Não é nada assim de... Não tem nada assim passional, nada que ele falou assim me incomodou do ponto de vista de estar irritado, não tem nada a ver com isso mesmo, sabe? É bem tranquilo, mas só porque realmente me deu muita... metade do programa do cara já me deu conteúdo pra fazer 2 ou 3 podcasts, não, tô brincando, não vai falar tudo assim e tal, né? Mas daí então, um dos temas que até agora eles não abordaram é que não falaram dos dinossauros também, porque tipo, esse cara ele falou bastante sobre Deus, né? É pastor, é claro que ele vai falar de Deus, e ele fez algumas afirmações que pra minha opinião são de supremacia religiosa, quando ele disse especificamente, explicitamente, sem eu estar distorcendo, mas que ele conhece mais Deus do que as outras pessoas religiosas que não são cristãs adventistas, sabe? Ele deu especificamente exemplos de um budista e um índio, né? Que tipo, ele falou um índio do passado, né? Lá do tempo da colonização, e um budista. E ele falou que esses dois caras daí podem ter conhecem Deus 2% e ele conhece 80%. Então ele escolheu números bem altos, entendeu? E se ele fez essa distinção bem alta, pra mim isso daí é basicamente uma questão de supremacia religiosa. Simples assim, sabe? O cara ele fez questão de falar assim, olha, eu acredito que eu como pastor da igreja adventista tenho mais chances de falar pros outros que é Deus do que uma pessoa que tem um culto tribal indígena ou um budista. Bem, isso pra mim é supremacia religiosa. E entrando naquele papo assim de monoteísmo, que é o cara que fala, mas cara, as pessoas que são monoteístas têm que acreditar nisso. Então, mas agora, se tu tá me ouvindo aqui, se tu é uma pessoa de qualquer religião monoteísta do mundo, olha, tudo bem tu ter a tua crença monoteísta, mas tu tem que saber que esta é a tua crença. E quando eu tô falando crença, é isso que vocês têm que enxergar como crença, sabe? Mesmo que tu não tenha dúvidas, assim como tem coisas que dentro de mim eu não tenho dúvidas, sabe? Questões espirituais que eu tenho sobre o que deve ou não deve ser feito, o que pode ou não pode acontecer, eu também tenho as minhas convicções bem estabelecidas, mas não sou eu que posso ditar isso para outras pessoas, entendeu? E geralmente não é todo religioso, toda pessoa espiritualizada que faz isso. Tem algumas pessoas que costumam ter essa superioridade, sabe? E pessoas de religiões cristãs variadas, né, adventistas e outras linhas, costumam cometer isso, entendeu? Eles costumam se vender, que nem esse pastor fez questão de falar, que a única maneira certa, que nem ele falasse, que Cristo é o caminho, quando ele quer dizer que é o único caminho, entendeu? Tu não pode ter outra crença espiritual, tu não pode ter outra visão religiosa do mundo, porque se tu tiver, está efetivamente errada, sabe? Algumas religiões, e daí isso entra algumas religiões até bem representadas aqui no Brasil, como quem faz parte da minha audiência sabe que eu já fui batuqueiro, já fui filho de santo, frequento ainda casas de matriz africana ocasionalmente, então é o tipo de coisa que tu pensa assim, tá, então, dentro desse discurso, mesmo porque ele nunca tenha mencionado especificamente religiões de matriz africana, né, religiões afro-brasileiras, certo, porque ele sabe que se ele falasse especificamente traria problemas, mas ao mesmo tempo ele deu um jeito de negar a fé dessas pessoas, assim como ele também negou a fé dos espíritas, entendeu? Ele negou a existência de todas as outras religiões, basicamente, sabe? Sem ser... Olha, deu uma batida assim na porta. Meu gato saltando ali. Enfim. Deixa eu voltar pra linha de raciocínio. Tá. Ele negou todas as outras fés, entendeu? Isso pra mim é supremacia religiosa, tá ligado? Eu não acho que isso seja assim... ok, que seja legal, sabe?
Independentemente de quem tu seja. E que eu falei, isso não costuma acontecer em outras religiões, sabe? Aqui no Brasil, quem faz isso, em sua maioria, são pessoas que representam religiões cristãs. Assim como em outros lugares do mundo, são pessoas que são... que seguem o islamismo também, sabe? Muçulmanos, no caso, também mostram essa característica. Mas, né, outras pessoas, outras doutrinas, outras formas de enxergar a religiosidade, a espiritualidade... Não que essas pessoas não possam ser intolerantes também. Qualquer pessoa que tivesse posicionamento é babaca, mas eu não vejo um espírita falando isso, entendeu? Pode ter espírita que faça isso? Fala. Pode ter um espírita que fale isso? Pode ter. Mesma coisa que pode ter um batuqueiro também. Mas qualquer pessoa que vender a sua religião como a única forma e não entender que é uma das formas, pra mim tá cometendo um bagulho que pra mim é babaca. Pra mim é um bagulho escroto, que a pessoa tem que se reavaliar e ela tem que mudar assim, o discurso dela, sabe? Eu acho que é muito feio, para não ter que dizer outro termo, assim, sabe? É basicamente, cara, é escroto que em 2022, com a gente tendo acesso a todas as informações que a gente tem seres humanos que ainda tem que ter essa falta de humildade de querer desvalorizar toda uma forma de conhecimento, sabe? Porque foi isso que esse pastor fez, sabe? Foi isso que ele fez quando ele fala esse tipo de afirmação, sabe? Eu acho muito estranho, não vou dizer que seja estranho, mas pra mim é simplesmente desonesto, é covarde alguém querer que, tipo, não, o jeito que eu vou fazer as pessoas validarem a minha crença, a minha fé, deixando bem claro que outra crença espiritual tá errada. E daí, tipo assim, cara, pra alguém que se diz historiador, isso ainda é mais alarmante, sério, por que especificamente a Bíblia, especificamente o que é dito naquele livro sagrado, porque especificamente Jesus tem que ser a reencarnação de Deus, né? Isso daí é o tipo de coisa que faz tudo totalmente parte desse fundamentalismo deles, sabe? A Bíblia e o fato de que, para eles comprar esse pacote de ideias, eles têm que acreditar que a Bíblia é a única fonte de sabedoria e qualquer coisa que se desviar do que está sendo dito na Bíblia é inferior e não tem como chegar perto da grandeza da Bíblia, sabe? É um erro. Então, essa daí é outra coisa que pra mim faz parte outra coisa que nós temos que problematizar, sabe? Porque num dia vai ter que existir uma sociedade que as pessoas consigam ser cristãs sem ter que defender o cristianismo dessa forma, sabe? Sem ter que dizer a única maneira de ser religiosa, a única maneira de ser espiritual, sabe? E daí, porra, pra deixar ainda mais claro pra quem tem qualquer dúvida, cara, se tu aqui tá me ouvindo, fala assim, Renan, mas como é que tu tá falando essas coisas? É um absurdo. Cara, não, cara, o cristianismo... Uma coisa também que esse pastor ocultou é que ele, no momento nenhum, ele falou de zoroatrismo, sabe? Ele falou um monte de coisa assim que se eu tivesse lá, eu teria falado, cara, e zoroatrismo? Porque, tipo, ele começou a dizer um monte de coisa que o cristianismo, como se o cristianismo tivesse inventado, e como eu falei pra vocês no programa de Natal, né? O cristianismo não inventou porra nenhuma, absolutamente nada sobre o que é a mitologia deles. Nada. 0% do conteúdo fantástico, mitológico, porque eu vou chamar assim também. A Bíblia é fantástica, mitológica, gente, pelo amor de Deus. Não pode ter alguém que tá me ouvindo que realmente queira argumentar que aconteceu factualmente todos os eventos que foram descritos na Bíblia. Tu não pode realmente estar sugerindo isso, sabe? Não tem como tu tá vivendo desde que tu nasceu, tu não ter nascido ontem, sabe? Tu ter vivido 10, 20, 30, 40, 50 anos e tu acreditar que aconteceu os eventos fantásticos que é descrito num livro de histórias para passar mensagens, sabe? Agora, acreditar que rolou todos aqueles eventos mágicos, sabe? Seres humanos que viveram séculos de vida, seres humanos gigantes, sabe? Serpente que fala, caralho, e 2 pessoas brancas colonizando o mundo inteiro, sabe? 2 pessoas brancas povoando o planeta Terra inteiro, caralho. Sério, é outra coisa que tem que um raciocínio bom pra quem ainda não conseguiu entender que o nascimento de Jesus Cristo não foi não tem como ter sido o marco zero do mundo, sabe? Não é porque a gente vive num mundo, que a gente vive num calendário normalizado ao redor do nascimento de Cristo, que, tipo assim, seja assim que o mundo inteiro tem interpretado, sabe? O nascimento de Jesus Cristo foi imperceptível para a maior parte do mundo. Na Ásia, nos povos nativos que já existiam aqui, já tinha gente vivendo nas Américas, tinha gente vivendo na Austrália já, tinha impérios na Ásia, tinha impérios na África, sabe? E eu acho que, tipo assim, é muito absurdo mesmo que o ser humano em 2022, ele realmente acha que um ser humano nasceu lá no Oriente Médio, né? Lá em Nazaré, supostamente, no caso,
E aquele ser humano era o avatar de Deus e ele era importante para o mundo inteiro. Cara, isso daí é obviamente o mesmo valor mitológico de outras histórias. Só para deixar bem claro, eu acho que Jesus existiu. Só que agora, o que o Jesus fez na vida dele normal, ele foi um ser humano normal, tá ligado? Ele não foi um cara que nasceu de uma mãe virgem. Pelo amor de Deus, gente. Não tem como ser humano ter nascido de uma mulher virgem. Eu não tenho que estar explicando essas coisas ainda, sabe? Claro que não nasceu de uma mulher virgem. Eu acho que existiu sim uma pessoa que é o ser humano por trás da lenda de Jesus Cristo. Existiu esse cara. Só que daí, para eu aceitar que esse cara existiu é uma coisa, agora eu aceitar que esse cara era o avatar de Deus na Terra, que foi outra coisa especificamente que esse pastor falou, que Jesus Cristo não é filho de Deus, Jesus Cristo é Deus encarnado, sabe? Então, para eu acreditar que esse cara daí era o avatar de Deus na Terra, é um outro salto muito, muito grande que simplesmente não tem como fazer, e simplesmente, eu vou dizer mais do que isso, não é a realidade, sabe? E eu acho até que a pessoa tem que ser muito assim, ela tem que ter muita... Ela não tem que ter empatia para realmente sugerir que um ser humano, especificamente, seria o Deus do mundo, sabe? Sério, é muito absurdo você achar que o ser humano que nasceu lá em Nazaré era o filho de Deus para os povos da África, que ele foi importante para as pessoas que já estavam vivendo na África, que já tinham suas culturas, que já tinham suas religiões, já tinham suas fés, sabe? E mesmo vale para a Ásia, mesmo vale para os povos nativos, sabe? Para mim é muito absurdo que o ser humano ainda ache normal acreditar que uma única fé, uma única doutrina, uma única religiosidade é absoluta, é a verdadeira, e todas as demais são deturpações, que é outra coisa que esse cara falou especificamente, né? Que ele falou assim, aqui, eu posso dizer pra que os caras falam, mas não tem um monte de Deus diferente aí, que não sei o que lá dele. Ah, não, mas eu posso dizer que eles são deturpações da Bíblia. Tipo assim, peraí, por que tu não pode dizer que a Bíblia é a deturpação de Deus, sabe? Que claramente, que eu já falei, cara, a Bíblia não tem nada de novo, gente, nada, sabe? Ela é simplesmente uma das primeiras versões encadenadas e com muito mais proposta, né? Desde a primeira vez que ela foi escrita, ela já foi escrita, tipo assim, com muito mais empenho, muito mais dedicação. O que foi as razões por trás dos relatos bíblicos? Eu não sei. Muita coisa pode ser realmente observação, mas agora, o que é fantasioso e ponto final, entendeu? Eu não vou falar, eu não vou conversar com o ser humano que está querendo olhar sério na minha cara e falar assim, não, tudo que aconteceu na Bíblia é fato, porque eu vou dizer, não, do que tu tá falando, cara? Como que assim? Não tem condições... Realmente tem um monte de carga. Isso por não falar aquela velha história de que o Antigo Testamento era outra coisa, entendeu? O Novo Testamento, outra coisa também que é... eu falei por isso que eu até falei o lance dos dinossauros, sabe? Eu queria ver o que esse cara ia falar de dinossauro também, porque é outra coisa que eu não entendo o que os cristãos mais radical têm pra falar, sabe? Sobre essa questão. Que... Como é que o dinossauro entra nos planos de Deus, né? Porque nesse debate da existência de Deus, eu acho teoricamente interessante, mas eu já tenho a minha definição de Deus, e tipo assim, não que ela não esteja assim, aberta a debate, mas eu quero dizer que é muito raro alguém trazer algum argumento sobre como que Deus é, sabe? E esse cara, ele se vendia assim também, alguém que entendia Deus, porque como ele tem diploma de teologia, ele até falou bem certo que ele não podia se dizer especialista em Deus, porque ninguém é especialista em Deus. Isso daí eu achei digno e humilde da parte dele. Mas ainda assim, quando ele... O que adianta ele falar que ele não pode se dizer especialista em Deus, e daí logo a seguir ele diz que ele entende 80% do que é Deus, e o índio que cultuava o sol, tipo assim, toda uma soberba, sabe? Tipo assim, cara, isso daí é manipulação básica, sabe? Tu fala, olha, eu não vou dizer que eu sou especialista em Deus. Aí, tá bom, agora que eu já deixei bem claro, vendi pra minha audiência que eu não vou fazer supremacia religiosa, vou começar logo de cara dizendo que os índios eram os idiotas que cultuavam o sol, sabe? Tipo assim, cara, olha o jeito que tu tá falando de uma sabedoria anterior a essa que tu tá falando com uma soberba, com uma pompa e descrevendo que é a única, é absoluta, sabe? Então, isso daí pra mim é o que eu chamo, o que eu defino de supremacia religiosa, sabe? É muito escroto, é muito babaca. Pra mim, qualquer pessoa religiosa tem que entender que a sua religião é um culto, é uma forma de cultuar a Deus. Porque o ser humano sempre quis cultuar a Deus, de várias formas, entendeu? E tu pode acreditar que tu tá escolhendo a melhor. Só que agora, tu dizer que outros cultos não existem, ou são errados, ou enfim, são inferiores, que uma pessoa de outra religião não conhece tão bem Deus quanto tu conhece, cara. Olha, isso daí...
Pra mim é o tipo de coisa que eu não teria como ouvir de qualquer ser humano e deixar isso por isso mesmo, sabe? Eu teria que falar, não, cara, isso é muito babaca da tua parte, sabe? Realmente. Então, não falaram de dinossauros até agora, eu queria saber que opinião que eles teriam sobre isso, né? Porque ele diz que acredita na intencionalidade de Deus, que todo mundo tem que acreditar, no sentido assim, os cristãos, né? Todos os cristãos têm que acreditar. Tipo, eles têm que falar que o Deus dele é só amor, perdão, aquelas coisas assim que faz parte do discurso, entendeu? E que ele sabe tudo, enfim, o discurso cristão envolve isso daí, sabe? Que as coisas aconteceram da maneira que Deus quer. E você sabe que, a minha forma, eu também acredito nisso, entendeu? Não no Deus cristão, mas no Deus que fez o mundo começar a rodar, sabe? O grande arquiteto do universo, que fez a bola começar a rodar. Ele já tinha, digamos, eu acredito na intencionalidade deles, só que daí, para eu acreditar na intencionalidade dele, eu tive que fazer um programa inteiro sobre o quanto os dinossauros me bugavam nisso tudo, sabe? Eu não conseguia entender como é que os dinossauros entravam na minha definição de Deus, eu não conseguia entender nada, e ainda continua assim. E eu queria ver o que esse pastor ia poder falar, não porque eu acho que ele conseguiria me dar uma resposta que ia me satisfazer, mas se pelo menos eu ia saber se ele ia ter a humildade de dizer então. Eu realmente aí, o dinossauro me quebra, sabe? Eu não sei o que os dinossauros têm a ver com o Deus que eu acredito, o Deus que eu amo, o Deus que eu quero fazer as pessoas aceitarem no coração deles. Eu não entendo como é que os dinossauros entram no plano de Deus, porque daí eu acharia muito bacana, mas até agora eles não entraram ainda nesse papo, né? Porque essa é outra questão, assim, que ele mencionou especificamente, né? Que Deus é só amor, Deus é só carinho, e nessa definição cristã, para mim é muito limitado do que é a força criadora, porque, tipo assim, se Deus é só essas coisas, sabe? É aquela velha pergunta que até o meu pai fazia, sabe? Se Deus é isso daí, né? O meu pai, sem... Não, só vou falar a frase, pô. O meu pai, a frase que ele dizia, se Deus é só isso, Deus é amor, só carinho, por que ele deixa uma criança ser estuprada? Por que ele deixa as coisas ruins acontecer? E essa frase, apesar de ser assim, simples, ela me fazia refletir realmente, se Deus é só amor e só carinho, por que o mundo tem todas essas coisas acontecendo, né? E daí, outras religiões, entendeu? Eu posso citar vários exemplos, desde o panteão grego até a religião afro-brasileira também, sabe? Nas entidades da religião afro-brasileira, que eu já vou deixar bem claro que dentro da minha sabedoria, entendeu? Tipo, dentro do meu conhecimento, não vou nem dizer a palavra sabedoria, mas dentro do meu conhecimento, de mais gente que frequentou, ou escuta pessoas que são mãe de santo, pai de santo, são assim, pessoas com uma vivência muito maior dentro da religião, sabe? E compartilhando e perguntando, principalmente, que eu sempre fui muito de perguntar para pessoas que têm conhecimento maior do que o meu, né? Até onde eu sei, as entidades que as pessoas trabalham não são deuses, sabe? Não são santos. São energias diferentes que a gente usa nomenclaturas diferentes para conseguir explicar e passar adiante o que está sendo trabalhado, sabe? O Deus, a força criadora, também existe na religião afro-brasileira, mas ninguém incorpora, sabe? Ninguém recebe o Deus, o que botou o mundo em fluxo. Mas o que eu estava querendo dizer nem era isso. Era a questão de que, tipo assim, nas entidades que as pessoas recebem, né, tanto nas versões assim... Mas vamos focar na parte dos orixás mesmo, assim, sabe? Os orixás também representam arquétipos de sensações, sentimentos, de questões de personalidade também, sabe? De instintos. Praticamente tudo que existe no mundo, sejam elementos da natureza ou, assim, técnicas, artes, culturas, sabe? Tudo que existe para o homem e para a mulher também, entendeu? Aprender e fazer e desempenhar nesse mundo é atribuído para algum orixá, porque é assim que as religiões trabalhavam, religiões politeístas, digamos assim, nem dá para dizer que é politeísta, porque seria, na minha opinião, seria errado, sabe? Porque eu acabei de fazer essa declaração de que tem um Deus que não é trabalhado, ele não é nem o alvo do culto em si, porque ele está onipresente em tudo, sabe? Então não precisa ficar apontando essa entidade o tempo inteiro, sabe? Que seria Olurum, entendeu? Que é um nome que praticamente nem é mencionado nos cultos mesmo, sabe? A entidade que é ser referida como o de maior, assim, escalão dentro do culto mesmo, costuma ser o Oxalá, entendeu? Mas existe essa outra força anterior a tudo, digamos assim, que ele nem entra na jogada, se ele nem entra no culto, né? Mas então, essas características humanas, boas e ruins, são atribuídas para os orixás, entendeu? Defeitos também de caráter e tudo mais, justamente porque era assim que as pessoas compartilhavam a noção de que essas coisas existiam. Como é que o ser humano pode ser todas essas coisas, só existem nas coisas boas, né? Mesma coisa vai para as outras mitologias de modo geral. Tinha esse caráter politeísta porque tinha que ter divindade de tudo quanto é lado, do bem e do mal, de todos os elementos, de todos os pontos da natureza, relacionado a tudo que os homens e as mulheres conheciam,
porque era assim que as coisas funcionavam, sabe? Tinha essa distinção, essa forma assim de aplicar e de explicar. Mas agora, se tu vai inventar para as pessoas que Deus é só amor e só carinho, como é que as cruzadas entram nessa jogada, sabe? Como é que a Inquisição entra nessa jogada, sabe? É um bagulho que tu fica assim, peraí, deixa eu ver se tu tá entendendo, sabe? Se Deus é só amor e carinho e perdão, onde é que entra todo esse histórico, essa realidade, sabe? Que é outra coisa que nenhum desses pastores que vão nesses lugares também mencionam, sabe? Porque eu entenderia se eles mencionassem, criticassem e dissessem que tem que ser, tipo assim, mas, né, aconteceu e agora a vida que segue, beleza? Eu acharia isso super humilde. Só que eu acho muito engraçado que os caras ficam vendo com o discurso e fazendo de conta que a história da igreja tenha sido só isso, sabe? E foi só isso que a igreja representou, sabe? Porque é muito estranho eles dizerem que o Deus é só amor, só carinho. Eu falei, caralho, então quem é que a igreja estava seguindo, então, entendeu? Quem é que a igreja estava seguindo quando eles estavam fazendo o colonialismo, sabe? Porque outra coisa que não dá pra ignorar também é essas coisas, assim, que são fatos históricos, entendeu? Fatos históricos. Simplesmente a história humana foi feita através de massacres e muitos deles foram feitos através de religiões cristãs, entendeu? O processo do colonialismo não dá para negar que muito desse tipo... Claro que os caras queriam recursos, queriam pegar as coisas para si também, mas não dá para negar que muito da motivação mesmo era o processo de catequização, sabe? De levar Cristo para todos os cantos do mundo. Realmente fazia parte da agenda, sabe? Não dá para... É difícil colocar assim na ponta do lápis qual é o impacto, assim, interesses de recursos e financeiros e interesses religiosos. Tipo, simplesmente não tem como desvincular as duas coisas porque elas aconteceram ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo aconteceu. Enquanto o colonialismo estava acontecendo, estava rolando o processo de catequização dos povos nativos, sabe? De tirar a religião deles, de dizer que estava errado e ensinar o Cristo pro índio, sabe? Essa velha história que até hoje em dia, em 2022, tem cara reproduzindo que sabe mais do que o índio, sabe? É um negócio que tu fica assim, cara... Então, como é que vocês vão ignorar que essas coisas aconteceram? Ou não vão nem mencionar, sabe? Vocês vão ter que, no mínimo, sabe? Ter a humildade de falar, então, muita merda já foi feita, sabe? Muita merda, quando eu digo merda, é genocídio, gente, sabe? Não dá pra definir outra coisa, sabe? A Inquisição também, clássica, sabe? As Cruzadas também, clássica. Dá pra fazer um programa só sobre as Cruzadas, um programa só sobre a Inquisição, e um programa só... Eu vou fazer um dia também, sabe? Porque acho que talvez seja o tipo de coisa que tem... Ou tem gente que não saiba realmente o que aconteceu, porque essa visão pós-moderna da religião de que amor e carinho, que mesmo tipo, quando eu tô falando religião, eu tô falando do cristianismo nesse momento, né? Até porque é outra coisa que foi feito regularmente nesse programa por esse pastor. Ele falava de ateísmo e cristianismo, justamente porque ele tinha falado especificamente que só que, como ele era monoteísta, ele podia cometer supremacia religiosa, né? Ele basicamente foi isso que ele falou. Ele disse, ele falou especificamente que ele entende o ateu porque ele não é ateu exceto por um Deus, né? Que daí ele falou assim, eu nego todos os outros deuses, ele mencionou alguns, só que ele fez questão de mencionar alguns que não tem comunidades para se ofender, sabe? Ele disse que não acredita em Zeus, em Odin e no Brahma, sabe? Que nem eu falei, ele escolheu especificamente de evitar o Deus do culto afro-brasileiro, que provavelmente ele ia falar Oxalá, né? Mas ele... preferiu, não vou nem falar para não cutucar, sabe? Não vou cutucar uma comunidade que existe aqui, tipo assim, com bastante representatividade aqui no meu país. Então ele recorreu para mitologias mais antigas e que dessas três que ele apontou, a única que é forte hoje em dia ainda, dá para dizer que é hinduísmo, né, que cultua o Brahma. Imagina que em algum nível o Brahma deve ser cultuado lá no caso, por ele ser uma divindade importante, né? Porque eu também não sou um especialista do culto hindu hoje em dia, em 2022. Mas, enfim. Então é dessas coisas que eu falo que é supremacia religiosa, sabe? Ele dá um jeito de dizer que ou tu é ateu ou tu é cristão, sabe? Não tem uma outra opção. Se tu for ateu, tudo bem, porque deu pra ver que ele fez bastante questão de fazer média com o ateísmo, sabe? Ele diz pra você, não, eu sei que tem ateus que tem coração bom, sei que tem ateus que são pessoas legais, pessoas bacanas, que conversam comigo, a gente se dá muito bem, que não sei o que lá. Ele pega, deu pra ver que ele quis fazer uma média, ele elogiou
o Karnal, se eu não me engano, ou o Pondé, ou se pá os dois, que eles que são homens inteligentes, são ateus. Então dá pra ver que ele quis fazer uma médiazinha com o pessoal ali do ateísmo, só que agora não teve o menor problema de cagar em cima de todas as outras religiões, né? Mas, tipo, uma das coisas também que tem que apontar é quando ele faz essa comparação desonesta com Zeus, sabe? Tipo assim, se ele é um historiador, aqui é outra das coisas que das duas uma. Ou ele é um historiador que não sabe nada da Grécia, o que daí seria bem estranho, um historiador que não sabe absolutamente nada da Grécia, mas ok, poderia existir, né? Ou ele teria que ser um historiador que sabe da Grécia e quer se fazer de louco, porque, tipo assim, cara, Zeus não é o equivalente de Deus, sabe? Isso daí é uma associação que pessoas leigas fazem pela similaridade das palavras, né? Deus, Zeus. Ah, então Zeus é o deus grego. Não, tipo assim, ele não é o criador do mundo, ele não é o criador da raça humana, ele não é. Ele não é um equivalente, tu não pode falar que Zeus é um equivalente a Deus, porque seria muita desonestidade, sabe? Quem já ouviu até meu programa de mitologia sabe que o criador, em primeiro lugar, o criador do tempo e espaço é o caos, né? O criador do universo em si, a força inicial, e depois disso ele criou uma série de outros deuses, filhos dele, que seriam o mundo. Essa comparação, essa associação não faz o menor sentido. Eu sei que são dois titãs que são os mais responsáveis pela criação da raça humana, né? Tem um titã que agora me faltou o nome, né? No titã, no caso, são as entidades anteriores ainda, assim, aos, aos deuses do Olimpo, né? Anteriores a Zeus. Um dos titãs foi o que criou a raça humana do barro, né? Aí, outro mito que foi importado depois para a religião cristã, que ele fica fazendo de conta que a religião cristã, para começar, é totalmente factual, tipo, parte, eu primeiro vou terminar o raciocínio antes de ir pra essa parte da parte sobre a questão da Bíblia ser factual ou não. Mas enfim, então foi um titã que criou a raça humana do barro, não foi Zeus, e só que a raça humana só feita de barro não servia pra nada, e daí um titã que era mais ainda associado à raça humana era o Prometeu, porque ele foi lá e pegou fogo, roubou o fogo dos deuses e deu pro ser humano, e foi graças a isso que a raça humana conseguiu, assim, se tornar ter sucesso na vida, na natureza, na selva, sabe? Esse era fazer parte do mito da criação da raça humana. Então, não faz o menor sentido fazer de conta que Zeus é o equivalente de Deus, porque simplesmente não é nem era assim que os próprios gregos achavam, sabe? Não era assim a história, não era assim a doutrina, não eram nem entidades comparáveis nessa questão, né? Mas agora, daí, sobre o fato da Bíblia ser factual, olha, que tem várias partes da Bíblia que são reais e a gente sabe que são essas figuras descritas e as pessoas que escreveram também os evangelhos e tudo mais terem existido, algumas dessas figuras têm comprovação sim, tem relatos, tem o próprio Jesus que eu já falei aqui que acredito que ele existe, só que agora, que ele existe não, né, que ele existiu, mas agora que tudo que tá na Bíblia pode ter sido verdade, cara, a mulher dizendo, tem possibilidade de sequer ter acontecido, simplesmente no dia de hoje eu não tenho nem como validar isso, sabe, eu não tenho como realmente levar a sério alguém que acredita no lado mais fantástico, mais fantasioso, mais impossível, sabe? Se o cara não consegue entender aquilo ali como uma parábola ou como um exagero, eu vou dizer, ah, não, cara, então tu acredita então no mito do Gilgamesh, sabe? Tu acredita no mito do Gilgamesh, tu acredita então, tu vai ter que acreditar daí nas mitologias, nas histórias de todo quanto é lugar, porque o que a razão pela qual a gente não acredita nas coisas fantásticas é que elas são fantásticas, tipo assim, como é que vai acontecer algo que seria impossível acontecer, sabe? Serpente falar, mulher engravidar sendo virgem, sabe? E a Arca de Noé, porra, que existiu um dilúvio no passado, até eu já falei que eu acredito que pode ter existido muito no passado, sabe? Um dilúvio ter acontecido. Só que agora, que a história específica de um homem que Deus falou com ele para ele criar uma arca e botou os animais dentro da porra de uma arca, caralho. Sério que eu tenho que tentar. Tem que realmente ter que explicar pouco a pouco, passo a passo, porque tem gente que quando quer defender o fato de que tem coisa verdade na Bíblia, claro que pode ter coisas que são fato, nome de pessoas, lugares, esse tipo de questão, mas agora que dá pra usar qualquer coisa que tiver escrito na Bíblia como algo, prova, tipo assim, não, se Jesus disse a gente tem que viver daquela forma, numa história que tem um monte de conto, um monte de metáfora e parábola, e enfim, e querer dar todo esse poder, entendeu? Que os outros livros sagrados, os caras também tentam instituir esse poder, e pra mim isso daí é a maior bosta que existe, tá ligado? Outra coisa que esse pastor fez regularmente é ele tentar falar que dá pra te pregar a Bíblia do mesmo jeito que ela foi escrita.
Tipo, para começar, ele é adventista, né? Então tem que especificar que a doutrina adventista é bem moderna, né? Nasceu no século XIX, então ali foi feito para o pessoal lá nos Estados Unidos, nos anos de 1800, lá vai pedrada, sabe? Eles que criaram essa doutrina, essa vertente, fizeram algumas modificações, como sempre, tem um monte de regra, um monte de conduta, enfim, uma forma específica de cristianismo e tudo mais. Só que a visão pós-modernista de Deus que ele descreveu ali agora, sabe? Ele realmente quer fazer de conta que, tipo assim, esses fundamentos sempre tiveram na Bíblia. Não tiveram, cara. Tipo, ele tá vendendo esse Deus, assim, cara, esse Deus moderno que... Eu não sou contra esse Deus moderno, super tranquilo, amor e tudo mais, tal e coisa. Mas, em primeiro lugar, eu acho que mesmo que tenha muitos dos cristãos tenham esse discurso que eu acho maravilhoso de amar o próximo como si mesmo, sabe? Não fazer pros outros aquilo que tu não faça pra ti, sabe? Amar todo mundo e tudo mais, essas coisas eu acho lindas, sabe? Eu acho maravilhosa. Só que eu acho que mesmo que tenha esse discurso em essência, eu não acho que muitas das pessoas vivem por essa métrica, né? É uma avaliação minha dessa questão, mas também não dá pra fazer de conta que a religião cristã foi pregada assim ao longo da história, gente. Tipo assim, porra, realmente, tipo assim, eles entraram naquela meritocracia de dizer assim, porque foi a religião que tirou as pessoas assim, do mundo bárbaro. Fica assim, caralho, velho. Tipo, os bagulhos que eu já citei aqui, que é um bagulho mais bárbaro do que o colonialismo, entendeu? Você quer me dizer que existiu algo mais bárbaro do que o processo de colonização, entendeu? E tava acontecendo em questão de fé, entendeu? Vou dizer que foi deturpado, não era isso que Deus queria, tudo bem, pode ter sido que não era isso que Deus queria, mas se vocês estivessem lá, naquela época, falando isso pra eles, eles iam enfiar uma espada no bucho de vocês também, tá ligado? Se vocês estivessem dizendo, não é isso que Deus quer amor e carinho, Ele não quer dominação, Ele não quer que vocês forcem, sabe, e matem outras pessoas com outras crenças. Se vocês tentassem argumentar isso pra gente da igreja, em algum momento da história, eles iam matar vocês, sabe? E não é sempre, realmente tem um bagulho assim curioso, quanto que a igreja passa por momentos assim de surto, entendeu? Alguns momentos da história, eles estavam mais tranquilos, mais progressistas, e eles estavam assim, constantemente sempre se reinventando, se reestruturando. Tipo, fazer de conta que a Bíblia é a mesma coisa, cara, simplesmente é uma verdadeira uma mentira, sabe? Porque justamente pelos próprios cristãos das épocas não se sentiam representados pelo que estava sendo dito na versão da Bíblia que eles estavam sendo criado, eles faziam suas próprias versões, né? Aí qualquer pessoa que... No que eu tô falando não é literalmente nenhum segredo. Se tu for ver, eu diria que todos os séculos nasciam vertentes novas de cristianismo. Algumas sobreviviam, algumas criavam poder, outras morriam, desapareciam. Mas agora, sempre, as pessoas tinham que mudar, modificar o seu discurso para continuar sendo cristão no mundo, porque várias das coisas que eles cresciam ouvindo ali, eles deviam achar, porra, uma bosta isso aqui. Eu não vou seguir essa merda, eu vou ser cristão igual, mas eu não vou seguir essa porcaria que esse cara tá pregando para mim, entendeu? E isso daí acontecia, dependendo do período. De vez em quando isso era visto como heresia e esses caras eram mortos, de vez em quando eles eram perseguidos pelas igrejas mais estabelecidas, como o catolicismo, e o próprio catolicismo deve ter mudado muito, porque ele é um que também, assim, várias vezes eu não falo especificamente esse termo, mas a Catholic Church, sabe? Catholic Church, os gringos têm muito ódio para destilar contra a igreja católica, porque essas grandes barbáries que eu citei muitas vezes foram feitas a mando da Igreja Católica e várias outras barbáries menores, regionais, realmente perseguição religiosa foi feita a mando de ideais religiosos, tipo assim, faz pouquíssimo tempo que a igreja deixou de ter um exército, sabe? Passe para pensar nisso, eu tô sem a informação exata do ano, porque faz um tempo desde a última vez que eu li especificamente sobre isso, mas até muito pouco tempo atrás, né, alguns séculos atrás, a igreja tinha um exército, sabe? Que hoje em dia qualquer igreja ter um exército seria um absurdo, qualquer religião, né? Qualquer um de nós que imaginasse, assim, imagine se a igreja tivesse uma religião, se qualquer religião tivesse uma religião, imagine se a igreja tivesse um exército. Isso vale para qualquer religião, sabe? O exército islâmico, sabe? Exército espírita, exército do batuque, qualquer instituição religiosa que além de ser uma religião tem um exército que obedece à igreja ou ao qualquer, tipo assim, qual for a instituição de poder que representa aquela religião, né, a níveis nacionais ou mundiais, sei lá, enfim,
Então é um bagulho assustador, mas então a igreja tinha um exército dela que ela utilizava. Então acho que ela utilizava pra fazer o quê, entendeu? Pra levar a palavra de Deus, só que o jeito que eles levavam a palavra de Deus, cara, isso daí eu tô falando assim. Eu tô falando simplesmente pra comentar um negócio que eu acho engraçado, que as pessoas quando vão falar desse discurso pós-moderno, tipo assim, mano, vocês estão fazendo de conta que a igreja foi algo que ela não foi, entendeu? Vocês podem querer. Se a igreja constantemente teve que modificar o seu discurso, o cristianismo teve que modificar o próprio discurso, eu acho que tem que dar mais alguns passos. E um deles é parar com essa merda de fazer de conta que a sua doutrina é superior. Tipo assim, como assim, cara? Ele tá realmente falando que uma doutrina adventista criada no século XIX é a doutrina definitiva, e todas as outras doutrinas religiosas que foram surgindo, não só recentemente, mas ao longo dos milênios, sabe? Como é que tu vai ter a soberba de dizer que esse daí é o início, meio e fim? Qualquer pessoa que tá enxergando o mundo de outra maneira é um maluco, é um lunático, é um imbecil, sabe? Tipo, porra, pra mim é muito bizarro, então o mínimo que eu posso fazer é manifestar contra isso, sabe? Pra outras pessoas adquirirem a mentalidade que eu tenho contra essa questão, sabe? Porque pra mim, olha só, mesmo eu sendo uma pessoa religiosa, todo mundo sabe que eu não sou ateu, eu não sou agnóstico. Eu sou uma pessoa que eu me defino como espiritualizada, justamente porque eu valido a fé das pessoas, eu não invalido. E eu acho muito engraçado quando uma pessoa que tem uma fé, que eu vou dizer que pra mim é o único jeito de ter esse tipo de mentalidade é alienação, sabe? Não tem outra forma pra falar isso. Eu não tenho como falar alguém que, porra, a pessoa que se diz estudiosa e vê tudo que acontece de várias maneiras diferentes, tá realmente dizendo, não, eu tô totalmente certo e todas as outras maneiras de cultuar passados, presentes e futuras estão erradas, sabe? E é muito engraçado, sabe? Até porque a própria doutrina adventista, certeza que ela já mudou nesses 120 anos, sabe? É impossível que as coisas que eram ditas numa missa em 1858, sei lá, fossem ditas hoje em dia. Não tem como você fazer de conta que o discurso era igual. Até porque, se for, cara, então o discurso de vocês deve estar bem desatualizado, sabe? Eu duvido que qualquer pregação é atemporal, sabe? Mas enfim, vamos ver o que mais que eu tinha anotado aqui. Esse negócio também de Messias, sabe? É outra coisa assim que qualquer religião que tem Messias também é outra coisa que complicado, sabe? Porque eu acho que eu já falei isso, eu não sei se eu estaria me repetindo, porque, mas assim, eu vou reiterar, sabe? Agora vai ser o momento de fazer o que em inglês dizem que é double down, sabe? Que é dobrar a aposta. É falar de novo, é insistir na mesma pauta, que é também sobre essa figura de Jesus ser um Messias, sabe? Mais uma vez, olha, inclusive em Jesus em si, cara, quando as pessoas falam sobre o que ele falava, sobre fazem assim interpretações, leituras, eu acho que eu realmente curto bastante essa parte do papo. Eu acho que realmente assim a figura de Jesus em si não é ruim, realmente eu acho que essas pessoas que se dizem seguir Jesus seguissem mais o que tá montado ali, pelo menos a versão que chega a nós hoje em dia de Jesus, é uma versão bem bacana, tá ligado? Não é uma pessoa assim que eu penso assim, ver fundamento nessas coisas que Jesus fala vai fazer alguém se tornar uma pessoa ruim. Eu não acho isso real, por isso que eu acho que é tão estranho o quanto que eu não vejo isso refletido na prática, sabe? É aquela velha história de que muita gente fala que se Jesus voltasse, eu acho que de religiões cristãs não ia gostar dele, sabe? No final das contas, porque se a minha interpretação de quem é aquela figura, analisando leitura de gente que gastou a vida inteira para ler a Bíblia e falar sobre o que aquilo lá quer dizer e como que Jesus deveria pensar e agir, sabe? Sempre era vendido um cara cheio de habilidades, entendeu? Sempre era vendido um cara com uma ótima comunicação, uma ótima retórica, sabe? Um cara que tinha um carisma, digamos assim, e que ele tinha um senso de humor, sabe? É o tipo de coisa que tu consegue interpretar e entender baseado ali. A figura dele, ele era assim, para começar também pacífica, eu não vou dizer que eu não vou dizer que é pacifista, porque tem situações da história bíblica que ele sai da, tipo, tem o que dá pra se dizer assim, instintos mais agressivos, até onde eu sei. Se eu não me engano, eu posso estar falando abobrinha, mas eu acho que tem momentos da Bíblia que ele toca alguma coisa pro lado e pro longe, assim e tal. Não vou dizer que ele seja necessariamente pacifista, mas ele é uma pessoa pacífica, entendeu? Não dá pra dizer que ele é um herói de enfiar a faca nos outros. Não, pelo contrário, ele era uma figura de orientação, ele era um guia. Então, acreditar nele como uma figura bacana, figura legal, pra mim é fácil, super maneiro, sabe? Só que agora, enxergar nele como um Messias, como Deus encarnado andando na Terra, sabe? Aí é muito difícil, e pra reforçar essa ideia, o que eu quero dizer muito difícil é que, tipo, não, eu não compro mesmo, na minha opinião, sabe? Todo respeito à figura de Jesus Cristo e o que ele significou,
Mas, infelizmente, ele, querendo ou não, ele significou muita coisa boa, muita coisa ruim. Acredito que se ele viveu, quer dizer, ele viveu aqui, até acredito que ele queria fazer coisas ótimas por nós, e eu acredito que ele deve ter ficado muito triste quando ele viu acontecendo muita merda no nome dele. De verdade, não é uma coisa a figura dele, sabe? Mas o que eu tô falando aqui não é nada que já não tenha gente vivendo no mundo real que não reconheça também, sabe? Um exemplo mais claro que a gente pode usar para ver isso é dois, assim, calendários que não seguem o cristianismo, né? É tanto o calendário judeu, que não nega Jesus Cristo, mas que eles já tinham uma figura mais importante, que é Maomé, sabe? Que Jesus não é essa figura messiânica, né? Até onde eu sei, por isso que eles não mudam o calendário deles. E o outro calendário também é o calendário chinês, que eu já falei especificamente sobre isso, entendeu? Então, é uma coisa que, para começar, independentemente da tua fé ou não, isso é um bagulho que tu tem que aceitar. Para a maioria do mundo, dos seres humanos da história, a existência de Jesus não foi uma coisa relevante no ponto de vista de que, tipo, se a maioria das pessoas do mundo nem chegaram a saber que Jesus Cristo existiu, sabe? Não que ele não seja uma figura importante, histórica e relevante, blá blá blá, não é isso que eu tô falando. Só que agora, essa convenção que muita gente acha que o mundo parou e bateu palma e só começou, tipo, começaram a contar um tempo quando Jesus nasceu, sabe? Tipo, simplesmente não existe. Tem um monte de lugar do mundo que, tipo assim, cara, Jesus não é tido no mesmo status que muita gente tem aqui no Ocidente. Simples assim, entendeu? Então, e pra mim isso não faz todo sentido, sabe? Ele não foi o Messias, gente. Ele não foi Deus encarnado aqui na Terra, sabe? Eu acredito que nenhum ser humano que passou por esse planeta Terra foi mais do que, assim, um profeta. Eu acho que o máximo que a pessoa pode ter sido era um guia iluminado que fez o bem, mas eu já falei aqui que eu acho que a maioria das pessoas que assumiram poder no mundo não era, né? Mas Jesus Cristo não assumiu o poder, então eu acho que Jesus pode ter sido realmente um profeta legítimo, sabe? Eu acho que ele pode ser uma das pessoas que a gente pode dizer que esteve aqui na Terra, fez um bom trabalho, influenciou positivamente. Ele foi um bom profeta, ele não se tornou um rei, não se tornou um imperador, não se tornou uma figura de poder, ele não rompeu aquele paradoxo de poder que eu falei há pouco tempo, sabe? Que o cara que luta pelo povo, assim que ele assume o poder, ele deixa de ser o povo. Então Jesus, até onde eu sei, ele nunca cruzou essa linha, ele morreu na mesma posição que ele tinha nascido, até onde eu sei, sabe? Isso pra mim realmente é admirável. Realmente, sabe? Dentro dessa figura que a história dele me mostrou ao longo da vida, é uma figura super bacana, sabe? Só que agora, de falar que ele foi um dos pouquíssimos verdadeiros profetas reais que guiaram as pessoas que viveram com ele até depois da morte dele, guiou as pessoas a buscar alguma coisa até mais saudável para si, sabe? Em questão de como vai viver, como vai tratar os outros e como vai enxergar a vida e como vai se tratar outros seres humanos também, entendeu? Mas agora, depois de dizer tudo isso, agora falar que ele foi o Messias e que toda outra figura que tem a posição assim, de ter sido um líder, um guia, sabe? E também não vou dizer que Jesus fez tudo o que falaram que ele fez, né? Porque Jesus também fez muita coisa que eu considero impossível de ter acontecido, e daí pra eu acreditar que o ser humano era capaz de fazer aquelas coisas, vai ter um monte de lenda aí, sabe? Falando da China, porra, eu vou ter que começar agora a acreditar nos 3 imperadores lá deles, sabe? Os 3 Augustos, eu vou ter que acreditar que existiam essas figuras que viveram centenas de anos aqui na Terra, que ensinavam as pessoas todas as técnicas que eles tinham que aprender, e ensinavam a sabedoria necessária para ser um bom chinês e viver bem, entendeu? Mas o ponto é que, tipo, essa é uma questão sobre Jesus que eu acho que não cai ficha pra muita gente, sabe? De vez em quando as pessoas esquecem numa cultura muito cristã e na cabeça deles eles pensam que é assim pro mundo inteiro, mas não, cara. Pra muita gente no mundo, Jesus passou por aqui. Na época que ele viveu, ele deve ter sido bem importante por todos os lugares que ele passou. Ah, vou dar esse crédito pra ele. Mas o ponto é que ele não passou por todos os lugares, sabe? Se tu acha que os índios estavam dando muita bola pro nascimento de Jesus Cristo, olha, eu também não sei, eu não tenho comprovações. Mas é bem provável que não. Bem provável que eles já tinham suas sociedades, suas culturas, eles já tinham seus cultos, eles já tinham seus guias, eles já tinham tido suas lendas, eles já tinham contato com sua sabedoria. Eu não acho que eles são menos ou mais ligados a Deus, sabe? Eu realmente acho que se vincular com o divino, aí é minha concepção de divino, se vincular com o divino realmente é muito assim variável, sabe? Existem maneiras diferentes de se comunicar com o que eu defino como Deus. Só que também a minha visão não é totalmente assim, esse lance assim, de totalmente, eu não acho que Deus só quer coisas boas para todo mundo, porque por questões pragmáticas, aquela história de que, olha,
Se a nossa existência tem altos e baixos, os planos de Deus, para mim, eu acho que tem muito a ver também com coisas que não são boas. E daí quer dizer que Deus gosta de coisas boas ou coisas ruins? Olha, eu não sei, mas eu tenho a humildade de dizer que eu não tenho conhecimento do que Deus gosta. Mas é porque o cara vai me dizer que ele conhece Deus e que Deus só gosta de amor e carinho e que Deus sofre quando alguém faz mal para outra pessoa, e tu vai dizer, porra, cara, me desculpa, entendeu? Se Deus sofresse, se Deus não quisesse que na existência nossa a gente passasse por várias coisas de quando a gente não entende, desde quando a gente fica, caralho, meu irmão, por que tá acontecendo tanta coisa que eu nem consigo entender por que tá acontecendo? Você tá negando que Deus colocou essas coisas no mundo, então quem é que colocou? Eu queria então que ele tivesse dado um sermão sobre o diabo, então, alguma coisa desse tipo. Porque pra mim eu nem recorro a essas coisas, sabe? Eu realmente não acho que, tipo, é o diabo que faz as coisas ruins, Deus que faz as coisas boas. Não precisa ter essa dualidade. A questão de que, tipo, a nossa vida não, tipo, com certeza, Deus não criou a gente pra ficar aqui só recebendo carinho e coisas boas e sentindo prazer, sabe? Com certeza não é isso que foi esse projeto da vida, não é isso que ele falou, não. Quando eu vou criar um mundo e que só vai ter amor, abraço, carinho e afeto. Com certeza não. Na nossa existência a gente lida com várias coisas, com vários sentimentos, com várias sensações. Então eu realmente acho que quando se fala dos planos de Deus, a gente tem que falar que os planos de Deus também. Olha, os planos de Deus são loucos, entendeu? Os planos de Deus também são doidos. O que não quer dizer que, na minha opinião, seja necessariamente ruim, sabe? Eu realmente gosto de imaginar que os planos de Deus, daí o meu Deus, ele realmente quer a evolução. E eu tento me obrigar a buscar isso daí, sabe? Eu tento, tipo, parte das coisas que eu tô falando até são parecidas, similares com coisas que esse pastor falou, justamente porque eu vou dar o crédito para ele que quando ele não tava falando as coisas que eu tô escolhendo aqui para rebater, alguns fundamentos deles até eram bacanas, entendeu? Só que algumas das coisas que ele falava eu achava que era exagero, que era supremacista, entendeu? E outras simplesmente eu acho que ele estava escondendo algumas coisas ou fazendo algumas analogias injustas. Mas agora, outras coisas não, entendeu? Eu não tô aqui vendendo para vocês a minha definição de Deus como um ser assim absoluto. Essa é outra coisa para não ter religião, sabe? Eu sou super crítico com essa questão da espiritualidade. Eu tenho coisas muito bem definidas, já fiz programas explicando minha espiritualidade, sabe? E eu quero me ter liberdade de poder modificar esses pensamentos, não com uma pressão dogmática sobre algo que outras pessoas acham ou algo que está escrito num livro. Porque eu levo essas questões a sério. Tipo, quando eu digo que eu levo essas questões a sério, eu levo questões a sério pra mim, dentro de mim. Não é uma questão de querer provar algo pra ninguém, até porque eu não preciso, entendeu? Mas é só pra compartilhar uma realidade. Se eu fosse dizer pra vocês, olha só, eu não me preocupo com o propósito da existência, eu estaria mentindo, entendeu? Eu me preocupo, eu reflito, eu penso, e sim, eu acredito em coisas como o ser humano querer buscar algo maior, algo melhor. Só que daí o meu ponto de divergência também, porque isso tem também uma coisa que esse pastor também falava assim, que o ser humano busca o transcendente. E de certa forma, por eu ser uma pessoa que busca a transcendência, eu acredito que seres humanos buscam o transcendente. Sim, eu acredito que historicamente, ao longo do tempo, os seres humanos sempre estavam tipo assim, mano, quero fazer um bagulho mais louco, sabe? E sempre iam fazendo coisas mais loucas, no sentido de mais louco realmente era com um propósito, era com um objetivo, buscando alguma coisa. E quando eu digo seres humanos, falando realmente assim, anônima, sabe? Eu não tô nem falando as figuras de poder que eu já falei que, na minha opinião, a maioria das figuras de poder eram os clones filhos da puta, sabe? A maioria do pessoal que chegou ao poder nesse mundo não eram lá pessoas muito boas. Mas agora pessoas do dia a dia, assim, porque as pessoas realmente mudavam as coisas, sabe? O jeito que uma pessoa vivia a vida dela, se ela vivia a vida dela com honra, com dignidade, de maneira extraordinária, ela influenciava pessoas na volta dela a também viver dessa forma, sabe? E eu acho que mesmo que não fosse acontecendo sempre, acontecia ocasionalmente, tudo quanto é lugar, todos os momentos históricos, seres humanos queriam mais e nessa busca pelo mais, coisas boas aconteciam. Aos trancos e barrancos, entendeu? Não só com alegria, não só com sucesso, no meio de um monte de tragédia, no meio de um monte de abuso, no meio de um monte de loucura. Mas foram transcendendo em todos os cantos do mundo a sua maneira de sociedades diferentes, entendeu? A transcendência foi sendo alcançada, o ser humano foi sempre indo, tendo mais em vez de menos, sabe? Sempre tendo mais em vez de menos, e eu tô falando no sentido mais pleno da palavra. Não mais dinheiro, mais recurso, mas maior grandeza, maior integração, maior, tipo assim, processos mais avançados entre a própria sociedade e a sociedade interagindo com um progresso e uma efetividade maior, algo assim, entendeu? Essa era uma isso é natural de todo ser humano, senão a gente nunca teria mudado, senão a gente nunca teria saído do mesmo lugar, mas aconteceu. E eu acredito que isso não foi por acaso, eu acredito que essa é a intencionalidade, eu acho que isso é que a gente foi programado, e eu acredito que isso vai chegar até um objetivo final, entendeu? Eu acredito em todas essas coisas, sabe? Então, só que daí
eu não posso ter uma religiosidade que me diz como que essas coisas têm que ser buscadas, têm que ser alcançadas, porque daí eu estaria me limitando. O processo que eu já faço, entendeu? Eu já faço minha reflexão, eu já busco descobrir o que realmente eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu deveria, o que eu não deveria fazer. Essas coisas já são muito importantes dentro de mim, sabe? E geralmente quando eu vejo dentro de religiões, principalmente quando elas são mais dogmáticas, elas têm mais coisas estabelecidas, geralmente aquela coisa que para eles ali é muito errado, muito condenável, é facilmente ver que eu não. Tipo, a pessoa pode aceitar, pode achar que aquilo ali tá certo pra ela, sabe? Mas é o tipo de coisa que eu simplesmente vejo como uma crença limitante que não tem lá muita justificativa racional pra estabelecer, sabe? Uma coisa assim que também que acho que dá pra destacar, que daí ele falou também no momento específico, isso dá pra dizer que é uma cutucada, mas daí ele tirou diretamente da Bíblia pra usar algum bagulho que pra mim também parece assim, supremacia religiosa, ou pelo menos assim até meio que dando uma alfinetada na religião de matriz africana, porque tava dizendo que não dá pra te comer carne que foi ah, oferecida a ídolos, se eu não me engano, sabe? Carne que foi oferecida a ídolos, e ele contou uma história da Bíblia mesmo sobre isso, sabe? Mas daí, quando ele fala esse tipo de coisa, o que eu sou obrigado a pensar, né? Eu com a vivência que eu tive, sou obrigado a pensar em rituais que envolvem sacrifício de animais, entendeu? E eu já falei especificamente sobre isso aqui, e, e já falei que eu não sou contra, justamente porque eu já participei e eu já tipo, já vi o que aconteceu lá, já vi como me senti, e eu não tenho como dizer pra vocês que foi algo assim ruim, algo prejudicial, algo que foi de mau gosto, sabe? E mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não esteja muito ligado nesse processo, sabe, de sangue e sacrifício especificamente, eu não posso negar que tem algum fundamento quando eu senti que teve algum fundamento, sabe? E depois disso, a carne que o animal que foi sacrificado é limpo, né? É assado e a gente se alimenta dele, entendeu? Então, tecnicamente, isso daí é condenado na Bíblia pelo que eu entendi do que o cara falou, entendeu? Se eu estiver falando muita bobagem, alguém me corrige aqui nesse momento, né? Mas, supondo que era isso daí, então eu sou obrigado a pensar também. Bom, eu também não tenho como acreditar nisso, né, cara? Porque eu já fiz esse tipo de coisa, não acho que eu fiz errado, não acho que eu tô errado, não acho que Deus tá bravo comigo, entendeu? Não acho que ele vai me castigar, não acho que eu fiz errado, não acho que os ídolos que receberam foram alvo daquele culto, são seres ruins, não acho que isso fez mal pra ninguém que tá envolvido, sabe? Mas, porque tudo é uma questão de, no final das contas, intencionalidade, né? Mas então, essas são algumas das várias coisas que eu posso apontar aqui. A Bíblia diz que não, outra coisa que eles falaram também especificamente é não pode falar com os mortos, sabe? Espiritismo, o que o Espiritismo faz? É falar com os mortos. Então, basicamente, pelo que eu estou entendendo, a Bíblia deixa claro que não deve se falar com os mortos, né? Que todas as maneiras assim de consultar os mortos não está certo. E eu usei o Espiritismo como exemplo, mas na verdade o culto ao ancestral existe em vários lugares, né? As religiões de matriz africana também trabalham com culto de ancestrais, né? Algumas linhas são especificamente de ancestrais, até onde eu sei, espíritos desencarnados variados também, né? Além disso, também várias tribos nativos, sabe? Seja nativos brasileiras, nativo americanas, né? Lá nas tribos australasianas, os aborígenes de modo geral, tinham cultos que também tinham a ver com canalização, se comunicar com os ancestrais mortos, sabe? E então, basicamente, se isso também está na Bíblia, é outra coisa que se enquadra nessa mesma noção que eu estou falando, sabe? Supremacia religiosa, porque ah, sabe, pode estar no livro que é sagrado para muita gente, sabe? Mas eu não tô falando isso para desrespeitar, simplesmente para dizer como é que outras pessoas lidam, sabe? E eu, sendo uma pessoa espiritualizada, sei que existe isso em várias religiões e eu não tenho como achar que, tipo, não, a Bíblia tá correta e todas as religiões que lidam com esse tipo de culto estão erradas, sabe? Tipo, simplesmente não é assim que eu enxergo, não é assim que eu aprendi, não é assim que eu vivi, sabe? E daí, então, é outra coisa que eu posso usar o, o relato bíblico, né, desse pastor para dizer que esses são alguns pontos assim, de ruptura que eu tenho com essa doutrina e que porque que é errado as pessoas enxergarem nisso como algo assim que é a única opção, sabe? Esse é outro ponto que vou deixar bem claro e até o final desse programa, sabe? Espero estar deixando no caso que, tipo,
não tem nenhum problema, cara, o maluco ser cristão. Pode ser cristão, sabe? Só que agora tu tem que entender que é uma religião, cara. Todas as religiões do mundo têm que ter essa humildade, sabe? Qualquer pessoa religiosa tem que ter humildade para entender que a sua doutrina é a sua maneira de cultuar e ele tá querendo fazer o melhor trabalho possível dentro daquilo ali que ele acredita. Não pode ter essa soberba de se vender como a única opção, o único caminho, porque simplesmente não é legal, não é um bagulho que, tipo assim, é admirável. Ah, é um direito de escolha. Tipo assim, não é, cara. Isso deu um bagulho que fazer de conta que as coisas são assim, sabe? Em primeiro lugar, se vender como o maior conhecedor de Deus já parece um bagulho tão, tipo, tão errado que parece tão estranho até que tá falando pra uma pessoa que é errado isso. Mas sim, cara, é errado tu achar que tu é o conhecedor da sabedoria espiritual e todas as outras pessoas que não estão seguindo exatamente aquilo que tu segue estão perdidos e malucos e não sabem se comunicar com Deus. É muita presunção, sim. Mas, além disso, também, tipo, o mundo nunca vai deixar de ser multirreligioso, entendeu? O cara quer se tornar monoteísta, ele seja, sabe? Até porque a maioria das outras religiões, cara, essa é outra coisa que eu acho que o cristianismo não joga sujo, porque eu acho que a maioria das outras religiões eram monoteístas no sentido que, tipo assim, o que as religiões cultuavam não eram vários deuses, entendeu? Eu acho que o cristianismo sequestrou essa palavra Deus e disse que Deus só existe com ele, sabe? É que nem se eu estivesse falando com esse Rodrigo, ele estaria dizendo que, assim, que eu acredito em Deus e é o Deus cristão, só que eu tô viajando, eu tô sendo confundido por outras coisas, sabe? Porque é isso que esses caras fazem, sabe? Eles sequestram Deus e dizem que, ó, olha, se tu ama Deus, tu aceita Deus, tu é cristão, mesmo que tu não saiba, entendeu? Eles sequestraram essa figura e já era um bagulho que o cristianismo fez desde o tempo, sabe? Desde os tempos antigos, entendeu? Sabia que a ideia de Deus, um ser, ou seja, onipotente, onipresente, criador de tudo, existia na religiosidade, só que geralmente, como eu falei, ele não era colocado no centro das atenções, sabe? Que isso tá mais a ver com aquilo que eu acredito, sabe? Eu realmente acho que talvez sim tenha chance mínima, de Deus ter alguma, assim, além do movimento inicial, ele faça algum movimento mais específico, sabe? Que Deus, especificamente, a força criadora, o grande arquiteto do universo, possa fazer exatamente milagres. Mas eu acho que não. Eu acho que não faz sentido Deus, dentro da descrição que ele é de algum ser onipotente, onipresente, onisciente, não faz sentido que um ser desses precise intervir em qualquer coisa, porque, como esse próprio pastor falou, Deus não pensa, Deus sabe. Então parece que é presunçoso achar que esse Deus vai mudar qualquer coisa do percurso dele por qualquer razão, entendeu? Pra mim, tipo assim, que Deus vai tirar ou colocar um câncer numa pessoa, sabe? Eu realmente acho que outros seres que não Deus têm mais chance de intervir na nossa vida do que ele, porque eu acho que, tipo, ele já fez o que ele queria, do meu ponto de vista, entendeu? Não tem como Deus tenha que fazer qualquer outra coisa, sabe? É por isso que eu faço a história de Deus escrever. Eu vou mencionar essa frase da Bíblia, onde eu sei que é bíblica. Eu não sei se é bíblico ou é só sabedoria popular, sabe? Eu não tô ligado. Mas é aquela história de que Deus escreve certo por linhas tortas, sabe? Eu acredito nisso, eu acredito que essa que o ponto que ela tá querendo falar é que, tipo assim, se tu achar que tu vai conseguir entender alguma lógica, alguma coisa assim por trás disso tudo, tu vai acabar se frustrando, então vai vivendo com fluxo, tipo, lutando com os sentimentos ruins, absorvendo sentimentos bons, mas essa tua jornada vai ser isso aqui, sabe? Altos e baixos, justamente porque Deus sabia tudo desde o começo, sabe? Não é que eu tipo, não, eu não imaginava que fulaninha ia ter um câncer, sabe? Se alguém que tu ama tá criando um câncer, tipo, tá no famoso planos de Deus, sabe? Não é aquele meme assim, meme já, vou dar um câncer pra aquele cara, tipo assim, não, cara, é que já tá tudo muito pré-determinado, pré-definido, tipo, não pré-determinado do ponto de vista de destino, mas eu quero dizer que nada que acontecer vai surpreender Deus, né? Tipo, porra, por essa eu não esperava plot twist aqui nessa história, sabe? Dentro da própria definição bíblica, que nessa parada da onipresença, onisciência, eu acredito, entendeu? Só que daí eu não acredito que essa figura, com todo esse poder, tá muito assim, tipo assim, é o teu choro aqui na Terra, é o teu culto aqui na Terra que vai influenciar, sabe? Realmente acho que parece muita presunção também achar que tu, de qualquer maneira que tu possa fazer qualquer coisa, vai fazer diferença, até na questão assim, de adoração, que ele sente necessidade, que ele realmente se importa, que ele, tipo, eu criei em primeiro lugar, eu criei os dinossauros, aí eu deixei os dinossauros gritando aqui durante um monte de tempo, por milhões de anos, e não me importei nem um pouco dos dinossauros só ficar aqui gritando por um monte de anos. Aí agora eu criei a raça humana, e a raça humana eu quero que eles façam tudo, eu quero que eles sejam civilizados,
eu quero que eles me amem, eu quero que eles me adorem, eu quero que eles criem templos pra mim, e se eles não fazerem, não serem civilizados, eu vou castigar eles depois, sabe? Tipo assim, olha, esse daí é um grande salto, sabe? Eu gostaria de saber como que essas coisas se relacionam, porque é um mistério pra mim, mas eu também não acho que qualquer outro ser humano vai conseguir me responder, sabe? Essa aqui eu não vou nem dizer que é uma bola curva, pra mim eu já tô definindo a resposta. Eu acho que qualquer pessoa que tentar me justificar como é que os dinossauros entram nos planos de Deus, essa pessoa vai acabar se dando muito mal. Ela vai acabar tipo assim, não, cara, tu vai acabar parecendo um lunático, é melhor ficar quietinho. Então, sabe? Eu acho que não tem como justificar isso daí não, sabe? Então, eu acredito mais nessa visão que várias outras religiões tinham, sabe? Da força criadora, o motor inicial, o que fez o Big Bang. Isso faz parte de quase toda a mitologia, de quase toda a religião, de quase toda a visão do mundo espiritual. Existe, sim, uma força onipresente, onisciente, criadora de tudo. Existe essa figura. Só que daí, o que o cristianismo fez desde muito tempo atrás? Sequestrou essa figura e disse, olha só, essa figura só existe aqui no cristianismo e quando tu adora qualquer santo, na verdade tu tá adorando ele, entendeu? Na verdade tu tá adorando ele. É a mesma coisa que eu falei que esse pastor falaria isso pra mim se ele estivesse na minha frente. Ele diria que essa fé que eu tenho, essa crença, essa minha vontade de agir de maneira certa e honrar os meus compromissos com aquilo que eu deveria estar fazendo, sabe? Isso daí já seria a minha fé no Deus cristão. Eu vou dizer, não, cara, é a minha fé em Deus, mas para de sequestrar o Deus e botar no cristianismo, sabe? Porque era uma dinâmica que ele assumia constantemente nesse programa, como se existissem 3 opções de vida religiosa. Ateísmo, agnosticismo e cristandade, sabe? Sendo que, tipo, você não sabe. Sabe como é que funciona? É ateísmo, agnosticismo e daí espiritualidade. E sendo uma pessoa espiritualizada, tu pode ser uma pessoa religiosa ou não, mas é assim que se separa essas questões, sabe? Não é como se fosse a cristandade e eras isso, não sei que a cristandade é certo. Acho que cristianismo seria melhor certo. Agora eu tô em dúvida, sabe? Mas é como se fosse simplesmente essas 3 opções que ele tava constantemente fazendo de conta que era só isso, sabe? Ele tava fazendo de conta que qualquer tipo de vontade de fazer o bem pros outros automaticamente levava pra dentro de uma igreja pra adorar a Deus, sabe? Tipo, não, cara, eu sei muito bem como é que é tu entender, ter um sentimento de compromisso com a espécie, contigo mesmo, com a sociedade, um compromisso de aceitação, de auto-reflexão, tipo assim, de também assim, de controlar sentimentos, tipo assim, impulsos, entendeu? Coisas que tu pensa assim, bom, não é um bagulho bacana, se der uma ideia ruim, esse é um pensamento que eu não concordo, sabe? Eu sei muito bem como é que é passar por esse processo e nunca foi uma questão assim de religiosidade, e não que eu não tenha fundamentos religiosos, eu tenho fundamentos religiosos, eu sei que alguma coisa eu absorvi na minha infância e na minha adolescência, porque eu conheci o espiritismo na minha infância, e apesar de eu nunca ter sido muito tipo assim, nunca ter me adequado muito aos cultos, eu parei de frequentar o espiritismo muito jovem, eu gostava do evangelho, eu gostava das lições que tinha ali, interpretação, e eu sei que muitas das coisas que os fundamentos das doutrinas espíritas eu acabei abraçando também. Só que o ponto é que eu não me considero espírita, eu não fico me pregando como espírita, eu prefiro simplesmente colocar as coisas nas minhas palavras, sabe? Porque eu não gosto não me sinto preso a nenhuma crença, sabe? Eu acredito desde que eu esteja tipo, buscando de maneira honesta e sincera, eu não preciso me preocupar, assim, se aquilo lá vai contra um dogma estabelecido por uma religião que foi criada pela cabeça de uma pessoa que não está viva agora e viveu em outro momento, em outro contexto. Eu sei que se é a minha influência, se é meu fundamento, se eu sei que o meu questionamento não está vindo a troco de nada, está vindo através de, tipo assim, não, talvez não seja bem assim, honesto, sincero, eu sigo isso dentro de mim, sabe? Confiando, seja lá quem me acompanha, a continuar buscando pelas coisas que eu sei que vão fazer bem pra mim e quem sabe até para outras pessoas também. A partir dos meus 11 anos eu comecei a conhecer os cultos de matriz africana, né? Umbanda, Quimbanda, Nação e outras sessões assim afro-brasileiras. Já fui filho de santo durante só um ano, entre os meus 19 e 20 anos de idade, talvez tenha sido um pouco mais de um ano, mas sempre continuei frequentando ocasionalmente, entendeu? Algumas casas mais específicas de alguns conhecidos, sabe? Pessoas assim que têm uma maior assim, intimidade, digamos assim, sabe? E médiuns variados também, né? De outras casas, de outras terreiras também e tal. E até gente que nem é... Saindo do Batuque também tem contato com gente de religiões diversas, assim, que tem práticas xamânicas ou, né? De magia, como vocês quiserem falar, sabe? Então, eu tendo todo esse contato com essas coisas, aprendendo todo esse lado daí que, tipo assim, hoje em dia tem coisas pra ler, né? Mas
quando eu era mais jovem, era muito mais, tipo, tinha livros que outras pessoas escreviam e tal, mas não é comum, não é comum que exista assim, não é comum que exista, não. Simplesmente não existe um livro. Ah, eu quero entender sobre a religião africana, eu vou ler um livro e eu entendo sobre aquilo, sabe? Não, né? Era um culto, uma doutrina muito mais através da conversa, não só do que tu escuta das pessoas, mas também tu escuta dos médiums incorporados, tudo mais, as entidades, tudo mais. É aquilo lá que é o aprendizado, a doutrina, a interpretação, a consulta, vem diretamente das palavras ditas por aquelas pessoas, não necessariamente por algo que tu tá lendo, mas eu também fazia leituras variadas. Sempre foi um tema que eu achei interessante, saber o que pessoas, principalmente gente que não mora aqui perto, sabe? Gente de outros estados tinha para falar, gente de épocas mais antigas tinha para falar da religião afro, historicamente falando, né? Também eu acho muito curioso ver gringos falando da religião afro-brasileira, porque dá para ver que muitos deles acham que é uma questão metafórica, sabe? Dá para ver que provavelmente a gente que nunca veio num batuque, nunca entrou numa terreira e não sabe exatamente como que acontece, e daí eles devem ler escritores brasileiros que escrevem sobre a religião afro-brasileira, e eles devem achar que aquilo que eles estavam lendo lá era metafórico, sabe? Porque eles falam assim, as pessoas interpretam danças e agem, dançam como se estivessem, sabe, de uma maneira que está homenageando a entidade, daí eu fico assim, não é bem isso daí, cara, acontece outras coisas, sabe? Mas é um bagulho que eu já falei aqui algumas vezes, não é o tipo de religião que tu aprende lendo. Tipo, tu pode se informar lendo, mas aprender, tu vai ter que aprender cultuando, até porque, né, não quero me dizer o dono da verdade sobre essa questão, tô simplesmente dizendo que eu compartilhava, eu ouvia, eu tentava aprender, eu tentava absorver coisas que, na minha opinião, eram, em sua maioria, boas mensagens que eu concordava, que eu gostava de ouvir e que eu sentia que tinha algum valor, entendeu? Então, é isso aí, tá ligado? Então, são essas coisas, assim, que são o cerne de muita coisa que eu acredito e simplesmente não tem como eu dizer não para essas coisas, tipo assim, porra, mas eu acredito em doutrinas que se identificam como espíritas, eu acredito em valores que eu aprendi nas religiões de matriz africana, eu acredito em conceitos, em teorias, em coisas que eu ouvi de gente de religiosidade, de bruxaria variada, sabe? E de religiões do Oriente Médio também, sabe? E hinduísmo também, e a espiritualidade oriental, seja japonesa ou chinesa, tem várias coisas ali que eu ouço, tem um fundamento, então eu não tenho como dizer, porra, cristianismo, tu tá totalmente certo, e tudo que tu condena que as outras religiões praticam, tu tá certo em condenar, sabe? Simplesmente não é assim que eu enxergo as coisas, sabe? Eu gostaria que os cristãos tivessem respeito também para entender que, tipo, não, tem outras maneiras de enxergar a espiritualidade e o meu trabalho aqui não é ficar apontando o dedo e dizer que isso daí é pecado, entendeu? Porque na minha doutrina a gente não pratica. Simplesmente, não, tudo bem, essas pessoas também estão cultuando, as pessoas também estão querendo se conectar, sabe? E daí, só pra esclarecer, que eu já vi que esse programa passou de 1 hora, eu acho que daria pra ficar falando mais um bom tempo, na verdade, né? Mas eu vou encerrar por aqui, eu vou simplesmente terminar o último assunto que eu tinha deixado aberto e concluir o programa, e se eu tiver mais algo pra falar sobre isso, em breve eu falo, ou se não, provavelmente o próximo programa eu não vou falar sobre isso, vai ser um assunto completamente diferente, mas daí eu vou guardar anotações para um programa futuro sobre esse mesmo tema aqui, porque que eu falei, me deu muito pano pra manga, sabe? É o tipo de coisa que eu penso, porra, se eu pudesse, só de responder essas teorias, esses conceitos, eu posso elaborar um programa meu inteiro ao redor dessas réplicas. E a última coisa que eu tava falando sobre como que o cristianismo pegou e sequestrou Deus. Tinha dito que ele fez isso daí, e a outra coisa que eu acho que eles instauraram, que pra mim, enquanto ser humano consciente, racional, que acredita no espiritual e pensando sobre essas coisas, me faz sentido e norteia muito das coisas que eu tenho como crença, né? Mas, além deles terem pegado e sequestrarem Deus, foi institucionalizada a ideia de que adorar qualquer outro ser que não seja Deus é errado, sabe? E daí, quando eles falaram isso praticamente daí... Por isso que inventou aquele termo assim, de perseguir as religiões politeístas, sabe? Mas aí, eu nem acredito muito nessa métrica, sabe? Eu nem acho que esses termos hoje em dia são muito eficazes, porque não é, na minha opinião, não é necessariamente o politeísmo mesmo, sabe? Essas entidades que eram cultuadas, mas palpavelmente elas não estavam em equivalência com o Deus criador do universo dessas pessoas, sabe? Simplesmente não estava. Então,
E no meu ponto de vista faz sim muito mais sentido tu cultuar uma entidade, uma divindade, que não é especificamente Deus, porque eu acredito mais que Deus não participa mesmo do jogo, sabe? Realmente eu acho que não é Deus que vai se mexer para mudar alguma coisa, porque não é como se pudesse acontecer qualquer coisa que ele já não tivesse disposto que ocorresse, sabe? Não é como se alguma coisa que pudesse acontecer nesse mundo fosse pegar e dizer, puta que pariu, não era bem isso que eu queria, sabe? Não acho que seja possível na minha compreensão de Deus. Então eu acredito que a raça humana do mundo inteiro, em seu próprio lugar, relacionado ao seu próprio plano geológico, tem a ver com aquele negócio que eu falei da geologia da espiritualidade e tudo mais, que eu já mencionei aqui em algum geologia e lado geográfico também, né? Que eu já mencionei aqui, mas eu quero dizer sim que as pessoas aprenderam a cultuar divindades mais próximas deles, mais perto deles, que foi daí outra coisa também, que só para dar mais uma réplica ao que o pastor falou, é que ele tinha dito que queria uma religião, tinha criado uma divindade que era pessoal, que nem Jesus Cristo, e tipo assim, cara, você não poderia estar mais distante da verdade, justamente por Jesus Cristo ter esse comportamento tão atípico, sabe? Raramente alguém conseguia enxergar em Jesus uma figura perto da dele, próxima da dele, equivalente da dele, sabe? Em compensação, esses deuses, mesmo sendo fantásticos, eles tinham significados muito mais assim, com propósito. Em primeiro lugar, eu nem vou me arriscar, nem vou ter a petulância de dizer de onde que vem esses fundamentos, e o pastor também não falou, pelo menos isso, porque na verdade aqui não tem muito registro, sabe? Não tem como dizer por que o primeiro culto a qualquer um desses deuses famosos foi estabelecido, sabe? Tem livros escritos que falam sobre alguma coisa assim, tipo a mitologia egípcia, tu conhece através de um livro chamado Livro dos Mortos, que eu tô para reler para poder falar sobre ele, né? Mas tu conhece através do Livro dos Mortos, mas não é como se o Livro dos Mortos tivesse sido assim, deixe claro quando que foi a primeira vez que alguém cultuou um Anubis, sabe? Mas eu não tenho como dizer para vocês qual foi o fundamento, da onde que veio aquela imagem, aquela figura, da onde que veio a razão para a primeira pessoa cultuar Anubis? Foi um sonho? Era um médium, era uma pessoa espiritualizada, foi uma experiência psicodélica de alguma maneira, algum transe que essa pessoa alcançou ouvindo música, dançando dança, sabe? Da onde que veio a primeira vez que um ser humano decidiu falar desse nome com aquela imagem e eventualmente virou um culto, criou forma e as pessoas enxergavam naquele ser algo divino que ele deveria ter estudado. Mas o ponto que isso aconteceu no mundo, em todos os lugares do mundo, à sua maneira, sabe? Os povos nativos também criavam seus deuses, atribuíam funções específicas e por isso que eles eram, entre aspas, politeístas. Porque fazia muito mais sentido tu ter uma divindade para cada coisa que tu estava buscando do que tu ter uma divindade que falava de todas elas, porque tu perdia o significado do que tu estava fazendo, sabe? Simplesmente, tipo assim, um exemplo prático que eu posso dar é como as tribos da Mesoamérica, sabe? Maias, Incas e como é que é mesmo os outros... Astecas tinham ali naquela região, sabe? E não é sobre se a superioridade e inferioridade, não tem nada a ver mesmo. Esse meu discurso é totalmente livre dessas coisas. É simplesmente observar diferentes formas que o ser humano se relacionou com a espiritualidade, sabe? Esses povos, eles eram tidos como sociedade, assim, avançados no sentido assim, do que eles faziam, organização social e algumas capacidades que eles desempenhavam. Não que tudo que eles faziam estavam certo, sabe? Só para não vir com essa falsa simetria, sabe? Que, claro que muitas das coisas que esses povos faziam em contextos que... não só contexto de guerra, mas fora de guerra era absurdo. Assim como todos os outros povos, né? Não dá pra fazer... Eu já fui bem incisivo com a questão do cristianismo, né? Dá pra botar outros no meio ali, tá ligado? Não dá pra fazer de conta que algum povo religioso também não tinha o seu lado violento, independentemente deles terem um lado da sua história que pregava a paz e a harmonia. Tudo bem, beleza, mas eu quero dizer que voltando pra esse povo assim da Mesoamérica, eles tinham o quê? Aquele deus Quetzalcóatl, que era o deus, assim, o deus humanizador, sabe? Era o deus que eles enxergavam nele como a figura da paz, da prosperidade, da agricultura também, e era o deus que tu cultuava nos momentos que tu estava querendo fazer uma integração social, sabe? E ao mesmo tempo, esses mesmos povos tinham que ir pra guerra, eles tinham que ir pra batalha. E que tipo de deus eles iam chamar na hora de ir pra batalha? O mesmo deus faz sentido que quando tá indo pra uma guerra matar gente, derramar sangue, tu chame o mesmo deus, tu cante os mesmos cantos que tu canta quando tu tá celebrando com o teu próprio povo, com a tua própria cultura, meio que não faz sentido, né? E daí agora, só para terminar, uma criticazinha, né? Vamos voltar pro cristianismo então, né? A grande jogada do cristianismo foi pegar e dizer que, olha só existe um Deus,
sabe? E ele e sempre que tu amar o Deus de verdade, tu vai ser cristão, sabe? Tipo, sequestrei a força criadora de todas as outras religiões, vou mentir que não existe uma força criadora de outras religiões, porque existe, sempre existiu, só que ela não costuma ser o foco do culto, simplesmente cultua divindades, tipo assim, eu quero dizer, menores num ponto de vista em relação a Deus, entendeu? São divindades menores com relação à força criadora do universo, digamos assim, sabe? Agora, tu cultua essas divindades menores e é isso aí, sabe? Aí o cristianismo diz que não é assim que se faz. E daí, então tá, tu não pode criar múltiplas divindades, acabou o politeísmo. Então, inevitavelmente, todas as coisas ruins que o cristianismo fez foi amando o teu Deus bom, sabe? Simples assim. E na prática tinha que ser mesmo, entendeu? Quando o ser humano estava indo lutar a guerra santa dele, seja as cruzadas, e dá pra botar até, tipo, dá pra estender essa culpa até pro islamismo também, sabe? Todas as religiões abraâmicas que acreditam no mesmo Deus, e tá, sabe? Que eles dão nome diferente, sabe? Diferente. Seja Alá, Deus ou Jeová, como tu quiser chamar, sabe? O ponto é que os cristãos já fizeram muita matança, muita chacina, e na hora que eles estavam indo fazer isso, eles só tinham um Deus para chamar, entendeu? Eles não tinham um Deus do amor, eles não tinham um Deus do amor e Deus da guerra, era só um Deus para tudo. E eles faziam as maiores barbaridades do mundo, cantando e chamando o nome desse Deus daí, entendeu? Isso é fato histórico, sabe? Inegável, indiscutível, irrefutável, né? E a mesma coisa vale para os povos islâmicos, entendeu? Os povos islâmicos mataram muita gente, inclusive mataram muitos cristãos, né? Esses dois povos têm uma rixa histórica, não só eles, os judeus entram no meio também, só que até onde eu sei, nunca teve não, mas historicamente falando, em questão de proporção, os judeus nunca tiveram tanto tempo no poder, com tantos números, né? Tanto é que até hoje em dia, recentemente que eles voltaram a ter uma nação, no caso, né? Porque, de modo geral, era tipo assim, épocas que o cristianismo estava dominando, os muçulmanos daquela região podiam se dar mal. Se o rei imperador cristão fosse da vertente mais agressiva, os muçulmanos da região estavam fodidos. E o mesmo valia para o outro lado, né? Quando o império muçulmano tomava conta de uma região e o rei, o imperador daquele império muçulmano, era particularmente agressivo ele era particularmente intolerante religiosamente, ele ia lá e perseguia os cristãos para dizer, não, Deus que existe é o meu Deus, não o teu, e faca no teu pescoço, né? Então, é isso aí, sabe? É por isso que eu fiz questão de fazer um programa debatendo todos os argumentos, porque eu não posso me esquecer que eu vivo num país assim, majoritariamente cristão, até onde eu sei, sabe? E sempre como reforçando, olha, essas coisas que eu falo não é para que as pessoas deixem de ser cristão, mas agora tu vai ter que ser um cristão mais alinhado com o século XXI, sabe? Me desculpa, mas olha só, tem várias coisas que a igreja fez, continuou fazendo e continuou falando, sabe? Várias questões também que eles não entraram, mas eu já fiz programa sobre aborto, quem quiser ver uma opinião vai lá ver, sobre drogas vai lá ver, já falei sobre homofobia dentro da igreja também, sabe? Várias dessas coisas que as pessoas gostam de fazer de conta que não acontece, sendo que, porra, eu vi acontecer, eu vejo acontecer ainda, eu vejo as pessoas usando a Bíblia, a religião dela para defender uns bagulho bem babaca e bem escroto. Então, né, a minha crítica não é a religião em si, mas é a forma que ela é aplicada, sabe? O cristianismo foi modificado profundamente o tempo inteiro para atender as necessidades da sociedade que ele se encontrava. E ele vai ter que continuar fazendo isso, entendeu? Ele vai ter que continuar, tipo assim, assim como o cristianismo teve que deixar de ser homofóbico, vai ter que continuar sendo e vai ter que normalizar por completo e aceitar e não ter nenhum verso da Bíblia e nenhum discurso de pastor nenhum pregando contra a pessoa poder escolher a orientação sexual dela. Isso vai ter que ir mudando também. Um dia também vai rolar a revolução psicodélica, que eu já estou cantando a pedra faz tempo. O mundo vai fazer as pazes com a psicodelia e as pessoas vão fazer uma coisa que também, mais uma vez, não é para ser ofensivo, é realmente porque é uma realidade da vida, sabe? As substâncias psicodélicas não são inimigas de Deus, pelo contrário, só que, né, a gente veio de uma época de proibição, muito recentemente, muito, tipo, realmente historicamente falando, foi dos últimos 500 anos para cá que começaram a problematizar o uso de plantas enteógenas em consagrações, sabe? E começou a ser tornado essas tradições xamânicas e tribais erradas, deveriam ser destruídas. Mas o bom é que, por mais que tentaram, não conseguiram, sabe? Não destruíram as tradições xamânicas. E o ser humano vai ter que reintroduzir as substâncias psicodélicas, vai demorar um tempo até virar um bagulho de sabedoria, de conhecimento, mas era assim que era a relação, sabe? Esse daí foi um passado histórico das substâncias psicodélicas que foi apagado, mas nenhuma substância psicodélica chegou até a mão do homem, senão para se comunicar com Deus.
Todas, sem exceção alguma dessas substâncias, o ser humano aprendeu a utilizar essas plantas para falar com Deus. Simples assim, e o resto foi sendo novidade, entendeu? E um dia a gente vai fazer as pazes com as substâncias, o ser humano vai aprender coisas que a gente esqueceu faz bastante tempo, né? Então, isso vai acontecer inevitavelmente também. E a terceira coisa, cara, é a supremacia religiosa, tá ligado? Olha, hoje em dia ela já é menos agressiva do que já foi, né? Antigamente a supremacia religiosa cristã era espada na cabeça, entendeu? Se eu tivesse em outro lugar do mundo, quer dizer, em outra época do mundo eu poderia ser morto, sabe? Por estar falando isso que eu tô falando. Então, justamente por eu saber dessas coisas aqui, cara, não cultive esse sentimento de soberba. A tua religião, a tua fé, ela não é única, ela não é absoluta. Ela é a tua maneira de fazer aquilo que tu acredita ser o que tá certo, sabe? Enquanto for certo, enquanto tu praticar o bem, sempre vai estar tudo bom, sempre vai estar lindo. Mas se tu acha que para isso tu precisa obrigatoriamente desmerecer e falar que todo o resto do mundo tá errado e que tu tem... Sabe, Deus te escolheu, Deus gosta de ti, sabe? Deus escolhe o que tu vai falar. E todas as outras pessoas que estão acreditando em qualquer outra espécie de mensagem espiritual estão sendo manipulados, são fantoches do diabo, ou a porra que for, sabe? Ah, cara, isso daí é muito escroto, sabe? Não tenho, eu não passo pano pra esse tipo de coisa, pelo contrário. Eu condeno e aponto por que eu acho errado, porque no final eu acho que é isso que vai ter que ser, sabe? Eu acho que no futuro o mundo não vai ser ateu, o mundo não vai ser agnóstico, mas o mundo vai ter que sim aprender a respeitar a espiritualidade alheia, a religiosidade alheia, porque isso não vai sumir, isso não vai desaparecer, os cultos, as diferentes religiões não vão desaparecer, e até quem sabe, eu vou até dar um spoiler aqui, que eu não sei de onde que tá vindo, mas até quem saiba, possa até haver, assim... novos movimentos e movimentos passados ganhando vida de novo, sabe? Criando força em outras ocasiões, outras oportunidades. Pode ser que daqui a 100 anos o mundo seja muito mais espiritual do que ele é hoje em dia, sabe? Inclusive, eu até acho que é isso que vai acontecer, mas talvez eu não vou estar aqui para ver isso, né? Então, é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. Qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.